Beleza, salve, salve amantes da ciência, projetistas, físicos, matemáticos, engenheiros e curiosos. A partir de agora, começamos aí mais uma videoaula comigo, professor Fábio Barros. Hoje, na nossa videoaula do OptiSystem, a gente vai tratar sobre o sistema WDM, construindo aí um sistema WDM no software OptiSystem, ok? Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero pedir agora para você se inscrever. Nossa meta é chegar até 100 inscritos até o final do mês, ao final deste mês de fevereiro, a gente chegar a essa meta. A você que ainda não ativou o sininho de notificações, ative aí o sininho de notificações para você receber as novas aulas que a gente está sempre disponibilizando aqui pelo YouTube. Também dê aí o seu like, né? Dê aí o seu like. Quanto mais like você der aos nossos vídeos, mais incentivo você vai estar nos dando e vai estar também nos motivando, aliás, a estar construindo, a estar fazendo mais e mais videoaulas voltadas à temática de tecnologia. Gente, então, ó, a nossa aula de hoje, a gente está com essa temática bastante interessante, que é o sistema WDM. O que vem a ser o sistema WDM? Nós construímos, né, fazendo uma recapitulação, aliás, quase não saiu a palavra, recapitulando aí a nossa primeira aula, a gente fez um sistema simples, né, com um transmissor. Agora não, nós iremos construir um sistema com mais de um transmissor. É chamado de sistema WDM. Olha só, o sistema WDM, como vocês podem estar observando aqui, vem da sigla em inglês, né, traduzindo aí para o português, é multiplexação por divisão de comprimento de onda. Chama-se WDM. Bom, no sistema WDM você cria vários transmissores e vários receptores, onde o sinal, esses vários comprimentos de ondas, vão ser transportados, vão ser enviados por uma única fibra. O esquema é basicamente isso. Nós temos aqui lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Cada lambda é um comprimento de onda, cada entrada aqui é um transmissor. E todos esses canais vão ser transmitidos aqui por uma única fibra. E aqui o sinal inicialmente vai ser multiplexado, né, com o multiplexador. Depois, lá no final da fibra, o sinal vai ser demultiplexado e cada canal vai para o seu respectivo receptor. A gente observa que aqui a fibra número 1, né, está enviando, aliás, o lambda 1. O lambda 1 vai ser transportado aqui junto com o lambda 2, lambda 3, lambda 4, nessa única fibra, e aqui é separado. Lambda 1 veio para cá, o lambda 2 foi para esse receptor, e assim sucessivamente. A ideia é basicamente isso. Existe uma classificação em relação ao sistema WDM, né? Existe aí uma tabela de classificação. A gente classifica o sistema WDM em UDWDM, que é uma multiplexação de divisão de comprimento de onda ultra denso, né? E o DWDM, que também é uma multiplexação por divisão de comprimento de onda denso. O que isso significa? Isso significa que, dependendo do espaçamento entre frequência, é uma classificação. Por exemplo, um espaçamento de frequência de 25 GHz é o DWDM. O espaçamento de 100 GHz é chamado de DWDM. Todas essas classificações, existem outras também, estão dentro de uma coisa maior, que é a multiplexação por divisão de comprimento de onda, que é o WDM, ok? Vamos lá então. Aqui é uma tabela representativa. Eu peguei de uma referência
e depois eu vou estar disponibilizando aí na descrição do vídeo essas referências. Vamos lá, vamos começar então a nossa simulação, a criação do sistema WDM. Vamos inicialmente aqui, ó, só você clicar nessa, como está tudo cinza aqui, tudo, a gente clica aqui nessa folhinha branca que é em New e vai aparecer aqui a área de tarefa, ok? Então vamos lá. O primeiro passo é criar um transmissor, tá? Vamos lá. A mesma coisa lá da aula 1, a gente vai fazer aqui, aí depois a gente vai fazer o sistema WDM. Hoje a gente vai utilizar o Lazy CW. Você que já assistiu a primeira aula já sabe que para criar um transmissor precisa Lazy CW, uma sequência de bit, uma sequência de bit pseudo aleatória, precisa também do gerador de pulso. Na aula 1 e nas aulas anteriores a gente utilizou um formato retorno ao zero. Vamos utilizar o não retorno ao zero. Poderia também usar o retorno ao zero se quisesse. Olha, vale destacar que a gente está utilizando desde a primeira aula um esquema de modulação externa, que é esse esquema aqui que eu acabei de fazer, ó. Aqui nós já construímos o transmissor. Para quem já assistiu a primeira aula, já sabe que isso daqui já é o transmissor, ok? Só que hoje a gente vai utilizar um sistema com mais de um transmissor. Vamos agora criar o receptor. Vai aqui, ó, na pasta, a gente já foi na pasta de transmissores, agora vamos na pasta de receptores. Vamos usar um fotodetector PIN, tá? Deixa ele aqui, não vou conectar ainda, que aqui no meio a gente vai inserir uma fibra óptica. Agora nós vamos utilizar um filtro elétrico, Low Pass Bessel Filter, aqui, ok? Bom, agora a fibra, voltando, alguns passos aqui eu não estou falando porque eu acredito que vocês já estão familiarizados com o software. Optical Fiber, vamos usar a fibra óptica aqui no meio, ok? Ok, aqui é um sistema simples, um sistema monocanal, só que nós queremos criar com mais de um canal. Bom, aqui eu já tenho o básico. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o transmissor, vou fazer Ctrl C, Ctrl V. Bom, olha só, 2, tá? Vou iniciar com 2, depois a gente vai aumentando. Eu vou desconectar aqui da fibra, porque eu quero usar um multiplexador e um demultiplexador. Fazer o MUX, demux. Vamos fazer com 4. Fica melhor. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Eu tenho um sistema com 1, 2, 3, 4. Tem um problema aqui? Tá faltando o que? O gerador de pulso. De alguma forma de alguma maneira não veio. Mas se isso acontecer, é só você fazer isso. Copia só o gerador de pulso e conecta. Simples. Não precisa de pânico. É só você fazer isso que você consegue resolver o problema. Ok? Então você que está acompanhando aí, fazendo passo a passo, depois você pode voltar à aula se não entendeu. Eu já tenho 2 aqui, como eu quero fazer com 4 transmissores e 4 receptores, Ctrl C nos 2 e colo os 2. Vou para lá e eu arrasto aqui, vai ficar nos 2 aqui. Ok? Bom, agora deixa me ver. Agora eu vou usar o que?
o MUX. O que eu vou fazer agora? Para eu não ficar procurando em que pasta está, eu não sei em qual pasta está, digamos que você não saiba, você vai clicar com o botão direito aqui nessa parte e vem em Find Components. Aqui, ó. Você vai pesquisar os componentes. Aí eu quero usar o WDM MUX. WDM MUX. Olha, se eu colocasse 2, apareceu aqui, ó. 2 por 1 e apareceu, dava certo. Mas eu comecei com 4. Vou começar com 4 transmissores. Ó, vou usar primeiro o MUX e depois o DMUX. Ok? Encontrei aqui. Deixa eu ver. Eu clico 2 vezes. Olha lá, apareceu aqui, ó. É só vem aqui onde você pesquisou, você clica 2 vezes em cima, já aparece lá aqui na biblioteca. Bom, vou fechar. Eu quero pegar aqui, ó, esse daqui 4 por 1. Você clica e arrasta, ó, já vai conectar automaticamente. Olha só, conectou, tá? Agora eu quero um DMUX. Ó, vai ser multiplexado. O que é multiplexar? Você vai pegar aqui os quatro canais aqui que estão sendo transmitidos, enviados para o multiplexador. Ele vai enviar para a fibra óptica. Aquele mesmo esquema lá do desenho que eu mostrei no início. São 4 comprimentos de ondas que vão ser transmitidos aqui em uma única fibra. A fibra óptica ela tem essa característica. Vamos pesquisar novamente aqui. Eu quero o DMUX. Você vai pesquisar aqui, ó. Ou você escreve WDM ou DMUX, já aparece. Ó, é 1 por 4. Então entra 1, no caso lá vai ser na saída da fibra óptica. Eu cliquei 2 vezes, apareceu lá. Vou fechar e vai entrar aqui nos 4 receptores. Pronto, já está conectado. Muito bom. Ó, 50 quilômetros. Deixa do jeito que está. Vocês já sabem mudar. Na aula 4 eu já fiz isso, tá? Aqui na nossa aula 5 a gente vai já fazer algumas coisas aqui como se vocês já soubessem, tá? Não me levem a mal. Deixa eu me ver aqui o que está faltando. Eu posso, no caso, vamos fazer uma análise. Ó, eu tenho, analisando aqui os lasers CW de cada um dos transmissores, eu tenho, ó, a frequência 193.1, 193.1 no transmissor 2, também no transmissor 3 e também no transmissor 4. Bom, se eu enviar, né, vou colocar aqui um visualizador, só para vocês entenderem o que eu quero dizer, né? Eu vou aqui na pasta visualizadores, eu vou colocar um OSA aqui na saída do multiplexador. Ó, deixa ele aqui. Esse OSA, obviamente, ele mostra o espectro óptico na saída. Vou pedir para calcular e a gente vai observar o que acontece. Vamos lá, calculou. Vou mostrar agora o resultado. Olha só, né? Não está um resultado muito... tá tudo misturado, né? O ideal é você fazer o seguinte: você tem que fazer uma separação de frequências. Então, cada transmissor tem que estar em um canal diferente. Lembra lá que eu mostrei o DWDM e o DWDM?
tem um espaçamento de 100 GHz o DWDM tem 25 GHz. Vamos fazer uma separação de 100 GHz. Então, se está 193.1, a gente vai fazer 193.2, 193.3 até o ponto 4. Como é que você pode fazer para alterar? É o seguinte, ó, clica em cima do CW do segundo aqui, do segundo laser, aí vai aparecer, ó, já apareceram aqui as propriedades. E aqui você coloca, ó, no lugar de 1, você apaga o 1, coloca 2. Tá? Aí aperta aqui em avaliar e ok. Vamos fazer para o próximo. 193.3. Aí vocês vão observar, depois quando eu mandar calcular, vão aparecer as frequências, cada uma bonitinha, separadas, sem problema, sem aquela coisa horrorosa que apareceu agora há pouco. Eu vou fazer só um print para vocês verem o antes e o depois, tá? Vocês entenderam o que eu estou falando aqui. A intenção é só mostrar mesmo o espectro óptico. Eu não vou pegar aqui toda essa janela, tá bom? Vou minimizar aqui e vou pedir para calcular. Vou fechar. Vou deixar aberto aqui, só para vocês verem como é que vai ficar já a diferença. Melhor, deixa aberto mesmo. Pedir para calcular, vou arrastar para cá. Calculando. Olha só. É isso. Então, esse é um sistema WDM criado aqui no OptSystem. Ó, cada laser, né? Vou mostrar aqui em Hertz para vocês observarem. 193.1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então, cada um nas suas frequências centrais. Olha a diferença desse. Vou diminuir mais um pouco aqui, só para a gente visualizar. Para aquele outro inicial, que estava tudo com a mesma frequência, né? Ó. Então, o sistema WDM, ele é criado justamente quando você quer enviar são vários canais. Um é áudio, outro é vídeo. Então, envia separadamente por uma única fibra. A imagem, a mensagem de texto, então cada um no seu canal. Tá? Eu baixei uma imagem da internet de um sistema WDM real. Deixa eu ver aqui, vai aparecer aí para vocês. Ó, isso daqui é um WDM, ó, multiplexação por divisão de comprimento de onda. Então são vários conectores aqui. É a mesma, isso daí que eu estou fazendo no software é o que está sendo feito aqui nessa imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Isso é um multiplexador real. Agora vamos para a parte simulada, ok? Então, ó, vou fechar isso daqui. Aqui nós temos já o resultado do espectro óptico. Cada canal separadamente. Então o ideal é você fazer isso. Cada transmissor com sua frequência. Agora vamos analisar a saída desse sinal aqui, após a fibra. Então vamos colocar um OSA também na saída da fibra. Ctrl C, como já tem, Ctrl V. Aí eu só conecto ele aqui. Tá. Vou pedir para calcular e a gente vai observar o que vai acontecer com o espectro óptico depois de 50 km. Para calcular. O sinal está saindo de cada um dos lasers. Tá? O sinal está saindo aqui, ó, de cada um dos transmissores. Está passando aqui pelo multiplexador. São canais diferentes.
o multiplexador tem esse papel de enviar aqui para a fibra óptica. A fibra óptica leva até o demultiplexador, que separa para cada um dos transmissores. Vamos fazer aqui uma comparação, ó. Antes da propagação na fibra óptica, vocês vão observar o que vai acontecer. Teoricamente, vão aparecer aqui bandas chamadas bandas laterais, o efeito chamado de FWM, mistura de 4 ondas. Olha aí, esse resultado aqui, né, que eu estou falando de bandas laterais, são essas frequências novas aqui, ó. Essas frequências são frequências indesejáveis. Elas são prejudiciais à qualidade do sinal. Por quê? Ó? Olha só a diferença. Ó. Antes da propagação na fibra e após a propagação na fibra. Então, essas frequências indesejáveis, elas influenciam, né, destrutivamente na qualidade aqui, né, do sinal. Elas reduzem potência do sinal, também a largura de banda do sinal. Então é um problema. Segundo o Agrawal, ele diz o seguinte, que os efeitos não lineares, eles são prejudiciais ao sistema de comunicação por fibra óptica. Porém, ao mesmo tempo, ele diz que os efeitos não lineares, como automodulação de fase, mistura de 4 ondas e modulação de fase cruzada, fazendo aí uma análise física do problema, ele diz o seguinte, que não são mais deletérios para os sistemas de telecomunicações. E aí eu digo o seguinte, não são mais deletérios desde que sejam feitas, sejam realizadas técnicas de melhoria da qualidade do sinal, como a técnica de regeneração 3R. O que é a regeneração 3R? A regeneração 3R envolve aí o design de rede e inclusão também de alguns dispositivos que vão melhorar esse sistema e vai consideravelmente reduzir esses efeitos indesejáveis, fazer com que obtenha-se uma melhor qualidade desse sinal. Então a regeneração 3R ela é responsável pela reamplificação, reformatação e ressincronização do sinal. Então a gente pode criar um sistema que seja capaz de minimizar esses efeitos que são considerados naturais da fibra. Não são inerentes, eles acontecem. Mas aí, o que foi feito ao longo dos anos, né, em projetos de construção de fibra óptica, esses problemas já são reduzidos lá na fábrica mesmo, na fabricação da fibra óptica. Construção de fibras especiais, como fibra de cristal fotônico, fibra compensadora de dispersão, já vai resolvendo esses problemas que já são naturais aí do processo de transmissão. Qual é a ideia aqui? Não é ficar também comentando sobre questões mais técnicas desse lado aí da comunicação por fibra óptica. No nosso caso aqui, na nossa videoaula, a gente está apresentando o design da rede e comentando algumas coisas que está acontecendo. O que eu indico é leitura de alguns livros, como o Agrawal e o Gerd Kaiser, que são literaturas aí ideais para você entender os fenômenos que ocorrem na propagação do sinal em fibra óptica e dispositivos ópticos. Vamos lá. Continuando, a gente pode inserir também um diagrama de olho, né, em cada um dos receptores. Então a ideia é fazer isso também para você fazer uma análise mais completa do resultado, uma análise completa do resultado.
Pode-se fazer também, ó, inserir em cada uma das saídas um OSA. Vamos fazer isso, aí depois a gente coloca um analisador do diagrama de olho. Ó, colocar um OSA aqui, um outro OSA aqui na saída 2. A gente vai observar o que acontece, né? Na saída... tanto faz aqui, saída conector na 4, né? Vou deixar isso 2 para cá e 2 para baixo. 2 para cima e 2 para baixo. O design da rede fica encarregado cada um de vocês, né? Vocês podem fazer um design do que der na sua cabeça aí. Então, deixa eu ver aqui. Bom, a organização é com cada um de vocês. Vamos pedir para calcular. Calculando. Uma coisa que pode acontecer também, se você, por exemplo, eu fiz aqui com 50 km, aí eu faço um print aqui da saída da fibra do sinal, né, do espectro óptico com 50, aí eu faço com 100, vou variando para ver o que acontece. Já a gente faz para vocês observarem. Ó, aqui depois da fibra óptica, agora a gente vai analisar o que está saindo aqui em cada um dos canais aqui de recepção. Ó, no OSA, aqui no receptor 1, ó, recebeu aqui, ó, bora ver aqui qual foi. Ele recebeu 193.1. Ó, a gente sempre analisa pelo espectro maior. Isso daqui são frequências indesejáveis, né? São bandas laterais, né? Efeitos de FWM. Deixa eu me ver aqui. O 2, qual que ele recebeu? Colocando aqui em Hertz, ele recebeu 193.1. Ponto 2, aliás. Ponto 1 foi lá. Ponto 2. Vamos ver o número 3. Recebeu o 193.3. Obviamente o número 4 vai ter que receber o 193.4, né? Ó. Se a gente fizer um zoom aqui, a gente vai observar a numeração, ó. Olha lá, 193.3. Tá? Vamos ver aqui o número 4. O OSA 4. Deixa eu colocar em Hertz aqui. Olha lá, certinho. Então, já ocorreu então a demultiplexação nesse caso. Ocorreu a demultiplexação. Olha aí. 193.4, certinho. Então, esse esquema aqui que eu montei aqui com vocês é o chamado MUX-DEMUX. Eu posso fazer com 2? Pode. Só você deixar 2 aqui. Pega um WDM MUX 2x1 e um WDM DEMUX 1x2. Eu posso fazer com 16? Pode. Coloca aqui um WDM, faz 16 transmissores. Não esquece, ó, que cada um com uma frequência diferente. Estabelece um espaçamento de frequência. Eu quero com 100 GHz, eu quero com 200, eu quero com 25 GHz. E aí você analisa o que acontece. Eu sei o que acontece e posso até dizer aqui para vocês. Existe aí uma relação dos fenômenos não lineares em função do espaçamento de frequência entre canais. Por exemplo, num sistema multicanal ocorre o fenômeno de mistura de 4 ondas. Então, quanto mais próximo forem o espaçamento entre canais, mais próximo estarão essas bandas laterais aqui dos canais originais. Isso é bom? Não, é ruim, porque vão interferir nos canais originais. Olha só, os canais originais que eu falo são as frequências de cada um dos transmissores. Se eu der um zoom aqui, ó, aqui é o 193.1, 193.2, .3, .4.
quando você faz com um espaçamento de frequência bem pequeno, essas frequências indesejáveis, elas acabam interferindo aqui em cada um desses canais. Elas acabam ficando muito próximas, e aí na transmissão e recepção do sinal vai ter aquelas chamadas interferências indesejáveis, né? Problemas na qualidade do sinal. Então não vai chegar ali a um sinal com uma boa qualidade. Quanto maior o espaçamento, mais distante o espaçamento de frequência que eu digo aqui dos transmissores, mais distante vão ficar o que? Essas bandas laterais. Essas bandas laterais podem ser resolvidas? Podem, como eu disse anteriormente. Existem técnicas de compensação de dispersão, técnicas de regeneração de sinal. Técnica de modulação híbrida pode ser resolvida, pode resolver também esse problema. E a regeneração 3R, 2R ou 3R, tá? Resolve isso daqui. Diminuir esse problema. Então não vão interferir destrutivamente na transmissão do sinal. Existem técnicas que a gente utiliza esses efeitos não lineares como parceiros, né? Como ao invés de prejudicar a qualidade do sinal, eles vão melhorar a qualidade do sinal. Como é que eu faço agora para introduzir um diagrama, um visualizador do diagrama de olho aqui, né? Aqui nesse sistema? Um esquema que eu posso fazer o seguinte, ó. Eu coloco aqui o diagrama de olho, né? Conecto aqui, ó, aquele mesmo esquema como se fosse individual. Aí esse daqui vai pro... A gente pode fazer o seguinte, ó. Chega aqui mais próximo, porque eu vou ter que conectar lá. Vamos conectar aqui, ó, tá certo? Tá vendo que tá certo? Não apareceu aquela advertência. Se eu tentar conectar aqui, ó, vai aparecer, ó, tá vendo? Então o software não permite que você erre. Aí esse daqui é aqui, ó. Lembra que eu falei que o elétrico está, ó, com a linha azul e o óptico linha verde. Então o software ele já diferencia. Eu vou conectar esse visualizador do diagrama de olho só no número 1 e no número 4, tá? Para não demorar muito essa videoaula. E aí a gente manda calcular, a gente visualiza. Vocês podem fazer em cada um deles, tá? Conecta. Vou chegar lá próximo para conectar aqui no último. Tem que conectar certinho o diagrama de olho, cada um no seu transmissor e receptor certinho, tá? Como a gente já sabe que no 4 saiu a frequência 193.4, então a gente vai conectar aqui no número 4. Então a gente já sabe. O demultiplexador ele já separou para cada um dos receptores, né, de acordo com a sequência aqui. Vamos lá então. Pedir para calcular e a gente vai analisar o diagrama de olho. E aí a gente finaliza a aula. Eu vou deixar para vocês o desafio para vocês... Um desafio não, uma proposta para vocês analisarem com 25 km de fibra óptica, 50 km e 100 km. Eu quero que vocês analisem e aí vocês coloquem nos comentários o que acontece com essas frequências indesejáveis aqui, tá? Elas aumentam a potência delas, elas aumentam de tamanho, elas ficam mais distantes conforme o comprimento
da fibra óptica, analisem isso daí. Vamos lá, já pedi para calcular. Vamos, olha só, o diagrama de olho aqui do receptor número 4. Então, ó, deu um fator de qualidade, o máximo fator de qualidade de 4, uma taxa de erro mínima, taxa de erro de bit mínima, né? Mínima taxa de erro de bit. 2 vezes 10 a menos 5. A altura do olho, vamos ver aqui a altura, ó. Aqui, ó, é o vermelhozinho. A altura do olho deu aqui, ó, 1.9 vezes 10 a menos 5. Aqui esse gráfico vermelho que vocês estão vendo aqui é o gráfico do fator de qualidade, tá? Junto aqui com o diagrama de olho. Então tem uma boa qualidade aqui do sinal, apesar de não ter um bom fator de qualidade dentro dos parâmetros exigidos aí pela União Internacional de Telecomunicações, e nem tem um bom fator de qualidade aqui, tá? Existe aí um limiar que é aceitável, né? Fator de qualidade aí igual a 6 e a taxa de erro de bit de 10 a menos 9 é o ideal. Vamos lá, vamos ver o primeiro. O que aconteceu com o primeiro? Olha aí, também bem parecido com o fator de qualidade ali do outro, né? Deu 4, 2 vezes 10 a menos 5, 1.9 vezes 10 a menos 5 a altura. Muito bom. Então, ó, o desafio para vocês: fazer aqui esse mesmo sistema com 4 transmissores, com 4 receptores, o MUX e o DMUX, uma fibra óptica aqui no meio. Aí vocês vão fazer, vão vir aqui, ó, eu quero com 25 km, aí você coloca aqui, ó, 25 km, aí pede para calcular, tá? Você pede para calcular e aí você faz um print daqui, ó, do espectro óptico com 25 km, salva lá, faz no Word mesmo. Aí você pega, muda aqui a quilometragem, eu quero 50 km, calcula 100 km, faz o print da saída lá do espectro óptico, faz com 100 km, pede para calcular, faz o print do espectro óptico com 100 km, tá? 25, 50, 100. E aí vocês colocam aí nos comentários o que aconteceu com essas frequências indesejáveis aqui. Elas ficaram maiores? Elas ficaram mais próximas? Com o aumento do comprimento da fibra? O que ocorreu? Não ocorreu nada? Deixa lá o comentário. Outra coisa também. Verifica o fator de qualidade de cada um deles, tá? Será que vai influenciar no fator de qualidade, aumentando o tamanho da fibra? Sim ou não? Aí vocês colocam lá. Sim, houve aí uma variação aí do valor do fator de qualidade. Com 25 km deu tanto, com 50 deu tanto de fator de qualidade, e com 100 km deu outro fator de qualidade, tá? Verifica se influencia também. Bom, com isso a gente finaliza a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Não esquece, você que ainda não está inscrito no nosso canal aqui do Professor Fábio Barros, faça sua inscrição, ative o sininho de notificações, dê o seu like, deixe uma mensagem aí, peça alguma explicação, se você tiver alguma dúvida, sei lá, deixe algum comentário, nos incentive a estar criando mais e mais vídeos relacionados à ciência, relacionados ao OptiSystem, relacionado à comunicação, enfim. A gente começou agora com essas produções,
mas a gente pretende fazer mais aí, viu? Um abraço a todos, salve, salve. Deixo aqui o convite, né? Não esquecendo, deixo o convite aqui para a próxima aula, a nossa aula de número 6. Vamos lá, vamos tratar da temática grupos de parâmetros. Essa é muito boa. Então, a gente já vai fazer de forma diferente essa variação de parâmetros aí na próxima aula. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, como é que eu faço para fazer automaticamente aqui essa mudança aqui da frequência. Existe uma outra forma muito mais rápida e resolve aí o problema de vocês de estar fazendo um por um. Por exemplo, imagine se fosse com 32 canais aqui, né? Eu ia ter que mudar os 32 canais, fazer manualmente? Não, não precisa. Existe uma outra forma. Eu fiz aqui passo a passo, porque ainda a gente está começando, vocês ainda estão começando com o software, e aí depois eu mostrar que existe uma forma de fazer isso daqui rápido, né? Se tivesse 32, 64 canais aqui, por exemplo, eu iria demorar um tempão, né, na nossa aula para fazer essa mudança de frequência, né? Ok? Tchau, tchau. Obrigado. Não esqueça de dar o like, se inscreva no nosso canal. Compartilhe também.